Se você pudesse hoje ter a oportunidade de se encontrar com a sua versão de alguns anos atrás, qual que seria o seu conselho? Qual que seria o meu conselho para a minha versão de alguns meses, de alguns anos, de um tempo atrás? A rotina que nós temos, né, como dona de casa, que nós temos como mães, ela é muito cansativa. E essa rotina, muitas das vezes, ela nos faz acreditar, ela nos rouba o raciocínio e nos faz acreditar que não podemos usufruir e ser felizes em dias normais, em dias comuns. E hoje eu me peguei pensando durante a minha rotina o que eu me daria de conselho hoje, vendo por tudo que eu passei, por onde nós chegamos, né? Porque o sucesso, ele é diferente. O que é sucesso para mim pode ser diferente do que é sucesso para outra pessoa. Para muitos, sucesso tem a ver somente com a questão financeira, mas não. Sucesso, para mim, sucesso é estar em paz, né? Comigo mesma, com a minha família, com o meu próximo, e termos ali como nos manter. Não tem a ver mais com ter bilhões ou milhões. Sucesso tem muito mais a ver com estarmos em paz e estarmos felizes onde nós estamos, com quem nós estamos. E a felicidade, a nossa alegria, ela é vivida no caminho, com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, e é assim que nós vamos adquirindo sucesso até chegar onde nós queremos. Olha, meu amor, eu vou jogar, eu vou. A água da sua banheira, princesa, a água da sua banheira. Você tá muito esperta. Meu Deus, que menina esperta. Princesa. Oi, oi. Você tá muito esperta. Alana. Opa, saúde. Saúde. Oi, eu tô aqui. A mamãe aqui. A mamãe aqui. Você quer conversar? Você quer? Como é que é? Bom dia. Bom dia. Que alegria, mamãe. Bom dia, minha princesa. Bom dia. Você tá muito alegre? Muito alegre. O que foi? Hein? O que foi, meu amor? Oi. Oi, princesa. Oi. Oi, meu amor. Oi. Oi, princesa. Oi. Você tá muito alegre. Eita, É nossa. muito interessante como que com o tempo a gente passa a achar valioso o que um dia passava despercebido. No primeiro puerpério que eu tive com meu primeiro filho bebezinho, assim como está minha filha agora, eu não tinha essa sabedoria de conseguir fazer as coisas com ele. Para mim, ter que me dedicar a ele naquele momento era uma coisa que eu não conseguia conciliar com a vida normal. E tendo passado com ele, né, graças a Deus eu consegui passar com ele esse momento. E tive a ajuda da minha mãe, tive a ajuda do meu marido, tive a ajuda da minha sogra, né, que me ajudava, porque eu ficava muito perturbada no sentido de ter que ficar em tempo integral e não conseguir lidar com a maternidade e com a rotina do dia a dia, com uma casa organizada, com um banho para poder tomar, com colocar um brinco nas orelhas, como eu gravei para vocês aí, eu colocando um brinco nas orelhas. Isso para mim era importante, mas para mim era um problema tão grande que eu não conseguia nem ver a solução dele. E hoje eu olho para trás e quando eu vejo mães também de primeira viagem passando por coisas parecidas, eu vejo o quão valioso é a experiência e poder passar isso para outras pessoas, porque a gente sabe o quanto machuca a gente por dentro mesmo. Não é ninguém que tá vindo falar, não é ninguém que tá olhando torto para nós. Somos nós mesmos, nos olhando no espelho, nos olhando no reflexo de um vidro, da janela, e a gente acaba se culpando muito por não dar conta de tudo e não dar conta do que nós achamos ser o básico, né? Então, o que nós julgamos valioso hoje, que nós gostaríamos de ter aprendido antes, porém que nós só adquirimos com o passar dos anos, com a experiência. E eu me sinto tão senhora, mas não senhora no sentido de dizer de mais idade, mas tão senhora no sentido de sabedoria, de já ter uma experiência e de já ter o que passar para os meus filhos, para amigos, né? Para uma pessoa que chegue perto de mim falando sobre o assunto, certamente eu não vou colocar aquela pessoa ainda mais para baixo. Eu vou conseguir auxiliá-la porque eu já passei por isso, porque eu conseguir sair disso, né, e viver com equilíbrio a maternidade e a rotina do lar. Então, eu certamente gostaria de me dar alguns ensinamentos, se eu pudesse. Como nós não podemos voltar no tempo,
podemos fazer o exercício de trazer à memória e vermos o quanto nós evoluímos. No meu caso, o quanto eu aprendi a valorizar o tempo e os momentos com o meu marido, com os meus filhos, ao invés da tortura que eu mesma me colocava, acreditando que eu só poderia usufruir de bons momentos com eles depois que a minha casa estivesse 100% organizada e limpa, pelo menos dentro dos meus critérios de limpeza e organização. E isso me deixava muito atribulada. Porque quem é assim como eu era, com certeza nós temos dentro de nós disfunções. Está desorganizado, não é somente a nossa casa. É a nossa mente, é o nosso coração. E nós acabamos achando que nós vamos conseguir organizá-los organizando a nossa casa. E muitas das vezes não é isso que acontece. Muitas das vezes o que acontece é que nós organizamos a nossa casa, mas nós terminamos essas atividades cansada. Nós terminamos essas atividades exausta. A nossa mente está cansada. Nós terminamos essa atividade, nós olhamos para trás e não sentimos prazer em ver uma casa arrumada. Nós sentimos um peso por amanhã ter que fazer tudo de novo. Por isso que não adianta maquiar a nossa casa como arrumada se por dentro de nós não tem toda essa organização. Se o nosso coração está pesado, está bagunçado, se nós temos mágoa com alguma coisa, quem tem dificuldade, né? Eu tenho muita dificuldade para poder expressar quando alguma coisa me chateia, quando alguma coisa me magoa, e isso acaba ficando guardadinho aqui dentro de mim e vai juntando poeira, vai juntando ali crosta, né, igual sujeira mesmo, e isso acaba atrapalhando. Por quê? Porque às vezes alguém olha pra mim, às vezes nem tá me vendo, mas eu já imagino mil coisas, porque dentro de mim alguma coisa está desorganizada. Então, esse querer tudo perfeito é um sinal de que nós estamos precisando de ajuda por dentro. O problema não é o outro, o problema é como nós reagimos, né, com situações do nosso cotidiano. Então a vida e os momentos bons são mais valiosos do que qualquer outra coisa que nós tentamos passar na frente. Parar uma atividade doméstica para conseguir dar atenção aos filhos é uma coisa que eu não conseguia fazer, porque eu achava que acabava atrasando. Se eu conseguisse fazer a atividade doméstica de uma forma, tudo de uma vez, depois sobraria tempo. Isso era o que eu pensava, mas no final eu acabava ficando nervosa, muitas das vezes acabava gritando também, e minha mente não conseguia entrar na brincadeira depois. E agora eu consigo, faço uma atividade, olho como que eles estão, pergunto se quer uma água, consigo brincar um pouquinho, parar para amamentar agora que a minha bebê é bem pequenininha, e foi isso que eu fiz nesse dia, porque esse aparelho de pressão estragou, e o Bernardo agora tá brincando com ele de médico, olha só. E enquanto isso, ele acaba também ficando fora das telas, né? Então, eu tenho observado e tenho colocado na minha mente isso. Enquanto eu estou vivendo esses momentos com ele, além da gente estar se conectando, né? Porque a gente fica assim, depois eu brinco, depois a gente faz, depois. E depois essas crianças são adolescentes, essas crianças são adultos, porque o tempo passa muito rápido, mais rápido do que nós conseguimos contabilizar, né? Quando a gente assusta, anos se passaram e eles não querem mais esse chamego, essa atenção, né? Não necessitam mais essa atenção toda hora dos pais. Então eu tenho colocado isso na minha mente como uma forma de eu racionalizar por que eu estou parando, né? Por que é mais importante, prioridade agora, parar para dar uma atenção para eles do que eu continuar fazendo a minha atividade. É fácil todos os dias? Não, não é. Não é porque às vezes a gente está ali animado, embalada, né? A gente está ali no ritmo para poder terminar alguma atividade doméstica, a gente acaba tendo que dar uma pausa e depois a gente volta e não volta com aquele mesmo ânimo, mas nós estamos aqui para cuidar de pessoas, que nós possamos trazer a memória e como prioridade que nós cuidamos de pessoas, nós cuidamos dos nossos filhos, nós cuidamos da nossa família. Primeiro as pessoas, depois as coisas, né? Porque o que acontece é essa inversão. Primeiro nós queremos coisas, nós queremos casa, nós queremos carro, nós queremos conta bancária recheada, né? Não estou dizendo que isso não deva ser uma das prioridades, mas não a primeira, né? Porque quando nós conquistarmos isso, nós não vamos ser felizes. Nós seremos felizes enquanto conquistamos isso com as pessoas que estão conosco, né? Não podemos deixar para ser feliz. Quando eu receber meu 13º, por exemplo, no final do ano, eu vou ser feliz porque eu vou conseguir dar um computador para o meu filho, um celular novo para o meu filho, vou pagar uma aula particular, um cursinho. Mas espera aí, e até chegar ao final do ano? Como que está essa criança? Que atenção que eu vou dar para essa criança, né? Não podemos sacrificar esses momentos com a nossa família, em prol de buscar um bem-estar que nós nem sabemos se nós vamos chegar a usufruir e também não sabemos se isso realmente é o que essas crianças precisam, né? A gente tem que parar para pensar que o que nós precisamos é de dar atenção para nossa família, porque o depois
Pode ser tarde ou pode até mesmo não chegar, né? Então eu tenho incluído ele para fazer bastante coisa comigo, que é pra gente passar mesmo esses momentos juntos do dia a dia. A gente fica aqui, né? Ele estuda meio período, o outro meio período ele tá em casa, e como uma forma de não deixar ele só nas telas. Como eu não confio em deixar ele brincando na rua, aqui na minha rua nem tem crianças da idade dele que a gente possa deixar, né? E como não é seguro, eu não posso ficar ali olhando ele, eu tenho incluído ele nas atividades comigo, tem sido muito legal. Ele tem evoluído, né? Eu tô sempre ali de olho. Às vezes acontece assim, por exemplo, igual ele tá fazendo aí um pãozinho na frigideira, dele chegar a esquentar o dedo na frigideira. Gente, quantas vezes nós não queimamos o dedo na frigideira, no fogo, no isqueiro, numa vela? Isso serve para nós de experiência. Eu não vou poder protegê-lo para sempre. Um dia isso vai acontecer, e que se tiver de acontecer, que aconteça quando eu estiver supervisionando, né? Tô sempre ali ensinando ele como fazer as coisas. Às vezes vai cair sim uma faísca de pão na mesa, vai cair no chão. Ele agora aprendeu a fazer ovos. Vocês têm que ver, gente, que gracinha. Ele aprendeu a fazer ovos mexidos. Todo dia ele quer comer ovos mexidos, porque ele aprendeu a fazer e ele quer mexer com o fogão. Então, assim, há um tempo atrás, eu não teria essa paciência de deixá-lo aprender e depois também da sujeira, porque acaba fazendo. É novo, né? Mas hoje eu aprendi que nós precisamos dar este valor, né? Ter esse tempo. E é bom, é muito bom mesmo. Ainda mais ele como irmão mais velho, nós temos trabalhado isso com ele, que ele é protetor, que ele vai ensinar a irmã dele tudo que ele sabe. Porque dessa forma eles têm se unido. Ele tem, né? Não, eu vou ali ensinar a minha irmã. A gente tem criado nele, incentivado esse sentimento. E que bom, graças a Deus. Guardar sentimentos ruins, como eu estava falando com vocês, faz mal para nós mesmos. É como beber um veneno e esperar que outra pessoa morra, né? Faz mal para nós mesmos, para o nosso interior. Às vezes nós ficamos com sentimentos que nós nem entendemos de onde vem. E quando a gente vai tirar ali a sujeira de debaixo do tapete do nosso coração, nós percebemos que são coisas guardadas que nós não falamos. E além de fazer mal para nós, faz mal para todos que estão próximos de nós, porque acaba respingando na nossa família. Às vezes nós não falamos diretamente com quem nos magoou, ou não liberamos este perdão, e acaba respingando, nós acabamos descontando, nós acabamos deixando de viver momentos felizes com quem tá ali com a gente todo dia, em quem a gente ama, né? Então, esse sentimento nós precisamos fazer uma limpeza interna no nosso coração para conseguir usufruir dos momentos, raciocinar, pensar, meu Deus, um dia eu quis tanto viver isso e hoje eu não consigo usufruir do que eu estou vivendo, o que está acontecendo, por que eu estou permitindo isso de acontecer comigo? É isso que às vezes a gente não entende e que pesa na nossa mente e nos paralisa. Se eu não conseguir limpar a minha casa hoje da forma que eu gostaria, ou se eu somente conseguir varrer e não conseguir passar o pano, ou se eu conseguir tirar a poeira, ou se eu não conseguir tirar a poeira no dia que eu decidi tirar a poeira, para poder ficar com os meus filhos, para poder dar uma ida com eles no parquinho, porque chega uma hora que nem eles aguentam ficar dentro de casa, né? Eles têm essa necessidade de ir a lugares, de ir a um parquinho, de passear na rua, e se eu não conseguir fazer as coisas por um desses motivos, eu não posso me sentir com um sacrifício. Não posso sacrificar esses momentos com eles, né? Agora são dois, em prol das coisas, né? Nem eu e nem você. Porque as coisas estão aí, elas vão ficar aí e os momentos não voltam. O dia que seu filho não te chamar mais tantas vezes, a gente vai sentir saudade. Hoje eu tomo meu café em pé, eu como meu pãozinho em pé, eu faço coisas, né, com eles na mão, com ela na mão, com o Bernardo um dia já foi na mão, tem dia que eu tomo meu café ajudando ele a fazer o dever de casa, mas nem sempre vai ser assim. Um dia eu posso gritar, né, filho, vem aqui pertinho da mamãe. Ele vai falar, ah não mãe, eu vou aqui, vou fazer com um coleguinha, eu vou fazer o trabalho na casa de um coleguinha, e eu tenho certeza que eu vou sentir saudade desses momentos. Então, como nós estamos vivendo hoje, vamos aproveitar enquanto eles estão nos chamando e vamos dar atenção para eles, porque isso é dedicação. Não é só o bem material, mas não é só dar o presente, mas é estar presente todos os dias com essas crianças. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.